Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você seja muito abençoado, muito abençoada através dos estudos postados neste canal. Já que você está por aqui, aproveita para se inscrever nesse canal e eu peço também a gentileza de você divulgá-lo entre os seus amigos nas suas redes sociais, ok? Oi, graça e paz a todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de teologia e nós estamos falando especificamente da doutrina de Deus. Eu espero que essa aula seja uma grande bênção na tua vida e vamos aos detalhes sobre essa maravilhosa aula que se refere à onipotência de Deus, esse atributo grandioso do Senhor. Com onipotência, nós queremos falar que Deus pode fazer tudo aquilo que deseja, porém, tudo aquilo que não seja contrário à sua natureza. Ou seja, existem algumas coisas que, devido à natureza de Deus, Deus não pode fazer. Isso não anula a onipotência de Deus. Por exemplo, Deus não pode pecar. O pecado vai contra a natureza de Deus, que é santo, completamente santo. Deus não pode mentir. Deus não pode ser injusto. Tudo que for contrário à sua natureza, é evidente que Deus não pode fazer. Vamos a alguns versículos aqui para a nossa consideração inicial. Em Gênesis 17, versículo 1, está escrito: quando Abraão tinha 89 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus aparece a Abraão nessa ocasião em que faz uma promessa que Abraão teria uma grande descendência. Porém, note que ele já é avançado de dias e, acima de tudo, a sua esposa é estéril. Ela não poderia dar à luz em hipótese alguma, quanto mais em idade avançada. E nessa ocasião, Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. No livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, nós encontramos: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa palavra dita por Jó foi logo após toda aquela tragédia na vida dele e a recuperação que se deu posteriormente. E então Jó está celebrando a Deus, a sua grandeza, o seu poder, a sua misericórdia sobre ele, porque a situação de Jó foi completamente sanada, foi resolvida, e isso foi obra de um Deus Todo-Poderoso. Em Marcos 10, 27, nós temos o seguinte relato: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E Jesus está falando aqui logo após aquele encontro que teve com o jovem rico, que saiu decepcionado da presença de Jesus Cristo porque não queria abrir mão de todos os seus bens para poder seguir a Cristo. E então Jesus Cristo mencionou aquela frase que todos nós conhecemos: quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E os apóstolos ficaram admirados com aquilo e disseram assim: então quem pode se salvar? Se um jovem como este, honesto, direito, que guardou a lei, pelo menos da ideia que ele tinha de guardar a lei, não vai poder salvar, quem mais pode? Dizendo isso em relação a essa situação que aos olhos humanos seria algo impossível. E aí Jesus Cristo diz: olha, para o homem isso pode ser impossível, a salvação para o homem realmente é impossível, nenhum dos homens pode realmente merecer, comprar o direito da vida eterna. Contudo, Deus fez com que o impossível se tornasse possível a todos aqueles que creem nele. Veja bem, se nós não tivermos um conceito correto de Deus como o Todo-Poderoso, então nós de fato não conheceremos como Ele realmente é. Porque você há de concordar comigo que quem não pode fazer o que quer e quem não pode realizar aquilo que lhe agrada não pode ser Deus. O Deus das Escrituras é o Deus que pode realizar todas as coisas, novamente, repito, de conformidade à sua natureza. E no mais a mais nós podemos compreender que, como Deus tem uma vontade para decidir, Ele também tem poder para fazer com que essa vontade se cumpra. Todas as profecias que foram dadas por Ele em relação
a tudo que há no planeta, a tudo que há no mundo, na história da humanidade. Só Deus tem a capacidade, o poder para realizar cada um desses detalhes que foram mencionados anteriormente e que têm se cumprido e que se cumprirão futuramente. Alguém já disse que o poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual Ele pode realizar tudo que lhe agrada, tudo que a sua sabedoria dirija e tudo o que a infinita natureza da sua vontade resolva fazer. Quando nós olhamos para o Salmo 62, versículo 11, nós encontramos a seguinte citação: uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Veja que eu quero destacar aqui a frase uma vez falou Deus, nada mais é necessário. Passarão os céus e a terra, porém a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deus basta falar uma única vez. Nós, pobres mortais, no entanto, nós sabemos que podemos falar muitas vezes e, contudo, sem sermos ouvidos. E é claro que nós não temos o poder para sustentar a nossa palavra em tudo que nós falamos. Algumas coisas caem por terra mesmo, porque nós somos falhos, nós somos finitos e nós não temos o todo o poder para manter tudo que nós falamos para que se resolva. Algumas coisas sim, outras tantas não. No entanto, Deus fala uma única vez e o trovão do seu poder é ouvido em 1000 montanhas. Veja só o Salmo 18, 13 a 15, que fala justamente isso. Diz a palavra do Senhor: e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo, despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou ratos e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Veja, uma única vez falou Deus. Veja a sua imutável autoridade nessa frase. Em Salmo 89, versículo 6 diz: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Já em Daniel 4,35 nós encontramos: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Essa realidade foi amplamente descortinada aos nossos olhos quando Deus se encarnou e tabernaculou entre os homens. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 3. Ao leproso Jesus Cristo disse: ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. E todos nós sabemos que a lepra, na época de Jesus, era uma doença incurável. Quem tivesse a lepra estava condenado à morte, ao isolamento, à destruição completa fisicamente. E ao que estava no túmulo, já há cerca de 4 dias, Jesus Cristo bradou a sua voz de poder, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu imediatamente. Este é o grande poder do nosso Deus, que pode realizar coisas estupendas. E como não lembrarmos da ocasião quando Jesus, com uma única palavra, fez com que um vendaval se acalmasse, um barquinho que estava à deriva, a ponto de naufragar, aquietou-se. E como também não vamos lembrar de uma legião de demônios que não pôde resistir à sua ordem, repassada com autoridade pelo Senhor Jesus Cristo, aquele endemoniado. O poder, meus queridos, pertence a Deus e somente a Ele. Nenhuma só criatura no universo inteiro tem sequer um átomo de poder, salvo aquele que lhe é delegado por Deus. Mas o poder de Deus não é delegado por nenhuma criatura e não depende de nenhuma aprovação sequer em todo o universo. E de nenhuma outra autoridade ele depende. Pertence a ele inerentemente todo o poder, nos céus, na terra, embaixo da terra. Disse Spurgeon: o poder de Deus é como Ele mesmo, autoexistente, autossustentado. O mais poderoso dos homens não pode acrescentar sequer uma sombra de poder ao Onipotente. Ele não se firma sobre nenhum trono reforçado, nem se apoia em nenhum braço ajudador. Sua corte não é mantida por seus cortesãos, nem toma ele emprestado das suas criaturas o seu esplendor. Ele próprio é a grande fonte central e originador de toda energia. Toda a criação
dá testemunho não só do seu grande poder, mas também da sua inteira independência sobre todas as coisas criadas. Ouça o seu próprio desafio. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quão completamente o orgulho do homem é lançado ao pó diante desse desafio. Percebemos também nas Escrituras que poder é usado como um dos nomes de Deus. Veja bem, Marcos 14:62 está escrito: o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens. Deus e poder são tão inseparáveis que são recíprocos. Em Jó 26:14 nós encontramos: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Você vai concordar comigo que é uma coisa maravilhosa juntarmos esses dois versículos que eu vou colocar aqui para vocês, em Jó 9:8, Jó 22:14 e vou colocar também Salmo 104:3. Olha só a junção desse salmo que traz à nossa mente um quadro maravilhoso do grande poder de Deus. Jó 9 diz assim: o que só estende os céus e anda sobre os altos mares. Preste atenção, agora Jó 22 diz assim: ele passeia pelo circuito dos céus. Vamos para Salmo 104, onde nós encontramos que diz que Deus anda sobre as asas do vento, e isso expressa a espantosa rapidez das suas operações. Não é que diz que ele voa sobre as asas do vento, nem tampouco que ele corre, mas diz que ele anda. Isso tudo dito que ele está sobre as asas do vento. Isso nos leva àquela ideia de que há um grande vendaval correndo por todos os lados, né? Que é furioso o vento, um ciclone furiosíssimo, poderosíssimo, e Deus faz o que? Ele anda sobre as asas do vento. Ele está em total domínio, total controle de toda a sua natureza, é o Todo-Poderoso. Todavia, sobre os seus pés não tem vendaval que Deus não possa dominar, controlar. Consideremos agora o poder de Deus manifesto na criação. No Salmo 89 nós encontramos: teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criastes. Para que a gente possa construir alguma coisa, para que nós, homens mortais, possamos trabalhar, nós precisamos ter ferramenta, nós precisamos ter matéria-prima, nós precisamos de algo que nos dê a possibilidade de fazermos alguma coisa. Mas com Deus não foi assim. Ele criou tudo isso, esse universo maravilhoso, do nada, com o poder da sua palavra. Ele disse: haja, e tudo veio a existir. O intelecto humano limitado não pode captar todos esses detalhes maravilhosos sobre o poder de Deus. Diz a palavra de Deus em Salmo 33, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Não havia absolutamente nada, e Deus, com a palavra do seu poder, ordenou e tudo veio a existir. Que Deus tremendo, maravilhoso, que nós adoramos e servimos. Bem podemos exclamar com o salmista no Salmo 89 que diz: tu tens um braço poderoso, forte a tua mão e elevada a tua destra. E finalmente vamos considerar o poder de Deus no juízo. Quão terrivelmente, irmãos, isso foi exemplificado no dilúvio. No dilúvio, Deus abriu as janelas do céu e rompeu as grandes fontes do abismo. E exceto aqueles que estavam na arca, pelo poder de Deus, toda a humanidade pereceu por conta da sua impiedade, de não ouvirem a pregação que estava sendo feita há 120 anos por Noé, dizendo que Deus haveria de julgar o mundo devido à sua impiedade. Ainda hoje nós estamos pregando há mais de 2000 anos dizendo: haverá um dia de juízo, haverá um dia de prestação de contas, arrependam-se, creiam no Evangelho. Mas quantos não estão nem aí com esta palavra? Mas quando chegar o dia de juízo, ninguém escapará. Agora, meus queridos, quando nós paramos para meditar nesse atributo de Deus, nós que seguimos a Ele, nós que somos servos dele, ficamos cheios de ânimo para as nossas orações, porque esse Deus Todo-Poderoso não conhece limites. Ele pode responder sim quaisquer das nossas orações que sejam de conformidade à sua vontade, claro, né? Porque nós precisamos nos aproximar de Deus crendo que Ele pode sim todas as coisas, não há impossíveis para Ele.
estamos passando uma grande peleja, estamos passando uma grande dificuldade, estamos passando uma grande enfermidade. Para Deus não existe realmente impedimentos algum que Ele não possa resolver, que Ele não possa sanar em nossas vidas. Então vamos nos aproximar dEle em oração e crendo nesse imenso poder que está à nossa disposição. Olha que maravilha, esse imenso poder está à minha disposição, está à sua disposição, está diante de nós, está aí aberto para aqueles que se aproximam de Deus com esta confiança. Diz Paulo aos Efésios no capítulo 3, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o